Às 9h10 do dia 19 de setembro, algo aconteceu nos céus do Báltico, que transformou instantaneamente uma manhã tranquila no norte em um potencial gatilho para o artigo 5. A questão que dividia o comando da OTAN era simples, mas assustadora. A Rússia estava deliberadamente testando os limites da OTAN. Ou isso era o início de algo muito mais perigoso. O que se seguiu mostraria o quão tênue é a linha entre uma patrulha de rotina e uma crise continental. De acordo com os primeiros relatórios da vigilância aérea da Estônia, o incidente começou poucos minutos após o nascer do sol, quando as estações de radar em todo o norte do Báltico detectaram repentinamente uma anomalia que não correspondia a nenhuma rota de voo programada. Os operadores estônios, treinados para detectar irregularidades num dos corredores aéreos mais sensíveis da Europa, viram os seus ecrãs iluminarem-se com um sinal de radar que imediatamente disparou o alarme. 3 MiG-31 russos, interceptores pesados, construídos para agressões a alta velocidade, rumaram para sul e cruzaram diretamente o espaço aéreo estônio, perto da ilha de Vandalu. Os seus transponders foram deliberadamente desligados, tornando-os invisíveis para os sistemas civis, e mantiveram silêncio total de rádio. Para a OTAN, isto não foi um acidente, mas uma incursão calculada. Era 19 de setembro. Uma manhã normal de semana para as 400 mil pessoas que viviam sob aquelas 3 aeronaves, sem saber que seus céus acabavam de se tornar uma linha de falha geopolítica. Sem o conhecimento dos russos, a OTAN já os rastreava desde a decolagem de Petrozavodsk. Os MiGs entraram 10 quilômetros no território estônio, voando a 30 mil pés, onde o seu radar Zaslon-M funcionava na sua capacidade máxima. Os pilotos dos MiGs provavelmente acreditavam que a sua alta altitude lhes dava uma vantagem tática inicial. Em vez disso, isso fez com que brilhassem como faróis contra o céu do Báltico. Enquanto isso, os F-35 italianos, destacados como parte da missão de policiamento aéreo da OTAN no Báltico, já estavam no ar, recebendo dados de rastreamento digital através da rede de comando integrada da OTAN. Ao contrário dos russos, que dependiam fortemente do radar a bordo e da comunicação por voz, os italianos usavam apenas sensores passivos, tornando-os indetetáveis no espectro eletromagnético. O sistema de abertura distribuída do F-35, uma rede de 6 câmaras infravermelhas que transmitiam imagens ao vivo para os capacetes de $400 mil dos pilotos, permitiu aos italianos ver os MiGs de todos os ângulos sem ligar um único pulso de radar. Por outras palavras, eles já tinham encontrado os intrusos muito antes de os russos sequer suspeitarem que estavam a ser caçados. Este foi um confronto de épocas, um jato furtivo, construído para o século XXI, perseguindo interceptores da era soviética, projetados quando as fitas VHS ainda eram consideradas avançadas. Enquanto isso, a rede mais ampla da OTAN agiu rapidamente. Os F-18 finlandeses se aproximaram pelo leste, voando intencionalmente com seus radares visíveis para conduzir as aeronaves russas para o oeste. Os Gripen suecos mantiveram a posição sobre o Mar Báltico, recebendo silenciosamente coordenadas atualizadas através da ligação de dados Link 16, que transmite uma imagem unificada do campo de batalha 128 vezes por segundo. Isto significava que todas as aeronaves da OTAN partilhavam instantaneamente a mesma informação, enquanto os pilotos russos trabalhavam com informações incompletas, sistemas desatualizados e clareza situacional limitada. De volta à Estônia, os controladores de defesa aérea coordenaram todos os recursos que chegavam sem transmitir uma única palavra através de canais de rádio abertos. Toda a resposta se desenrolou digitalmente, uma mente coletiva de aeronaves da OTAN convergindo silenciosamente, enquanto o trio russo continuava a circular, provavelmente à espera de uma manobra visível para gravar para a propaganda interna. Mas eles não estavam a enfrentar uma única nação.
Estavam a ser atraídos para uma armadilha aérea multinacional perfeita. Os F-35 italianos executaram o que é conhecido como uma interceptação fria, usando apenas sensores passivos sem emissões. O seu conjunto de guerra eletrônica, a NASQ-239 Barracuda, monitorizou cada varredura de radar dos MiGs. Cada vez que o radar russo Zaslon-M girava, traía a posição exata, o modo e a linha de visão dos MiGs. Os pilotos italianos simplesmente observavam de cima, permanecendo no ponto cego do MiG, uma área onde a aeronave russa não podia ver sem girar toda a fuselagem. Quando o relógio chegou a 09h12, a pressão psicológica sobre os pilotos russos intensificou-se. O piloto italiano líder finalmente transmitiu na frequência internacional de guarda: "Aeronave russa, você está no espaço aéreo da OTAN. Vire para leste imediatamente." O comandante do MiG respondeu que eles estavam num voo programado. Uma frase frequentemente usada para desviar a responsabilidade, mas uma evidência clara de que ele entendeu o aviso. Ainda assim, os aviões russos continuaram a circular como se fossem donos dos céus que estavam a invadir. O que os pilotos russos não perceberam foi que a OTAN já os tinha cercado em silêncio. Cada minuto que hesitavam, cada círculo que traçavam, empurrava-os mais para dentro de uma teia invisível, projetada para testar não apenas a sua determinação, mas também a sua compreensão de quão inferiores eles realmente eram. A tensão aumentava, e a cada segundo que passava, os riscos ficavam maiores. O que aconteceria a seguir levaria todo o encontro a um novo nível de perigo. No momento em que os pilotos russos ignoraram o primeiro aviso da OTAN, o tom de toda a operação mudou. O que tinha começado como uma intercessão silenciosa, mas severa, transformou-se numa demonstração ao vivo de domínio tecnológico. E os russos estavam prestes a aprender em tempo real o quão grande tinha se tornado a diferença. Enquanto os MiGs continuavam a sobrevoar a Estônia, os seus receptores de ameaças SPO-15 começaram a emitir sinais erráticos. Esses dispositivos são projetados para alertar os pilotos quando estão a ser rastreados ou alvejados, mas naquela manhã os sinais não faziam sentido. Os alarmes da cabine russa indicavam múltiplos contatos vindos de todas as direções, mas nenhum dos pilotos conseguia confirmar visualmente nada na sua posição das 6 horas ou além da cabine. Essa confusão não era uma avaria. Eram os F-35 italianos a usar toda a potência do seu conjunto de guerra eletrônica Barracuda. Ao gravar cada pulso de radar recebido do Zaslon-M dos MiGs e enviar de volta versões alteradas com pequenos atrasos, os F-35 criaram a ilusão de múltiplas aeronaves da OTAN, onde não existiam. Para os pilotos dos MiGs, parecia um enxame de caças a aproximar-se, mas tudo não passava de uma miragem digital. A OTAN estava a moldar o campo de batalha, sem disparar um único tiro. Nesse exato momento, os Gripen suecos entraram em ação. Eles esperaram silenciosamente a 80 quilômetros de distância, conservando energia e mantendo os radares desligados para evitar serem detectados. Então, num instante coordenado, os pilotos suecos ativaram os seus radares Doppler de pulso, na potência máxima. Os receptores de ameaças dos MiGs passaram de sinais discretos para alarmes contínuos e intensos. 2 novas assinaturas de radar de alta energia apareceram atrás deles, aproximando-se rapidamente do sul. Era uma tática de choque deliberada, com o objetivo de empurrar os russos para o norte, diretamente para os braços invisíveis dos F-35 italianos que aguardavam acima. Foi aqui que a diferença entre as táticas da OTAN e da Rússia se tornou dolorosamente clara. Os suecos não estavam a agir sozinhos. Cada retorno de radar, estimativa de combustível, vetor de alvo e mudança de altitude que viam era transmitido simultaneamente através da rede Link 16 para os italianos e finlandeses. Os pilotos suecos podiam ver o que os italianos viam. Os pilotos finlandeses viam o que os suecos viam.
toda a aliança estava a operar como uma máquina sincronizada, um único organismo digital, com dezenas de olhos partilhados. Os russos, por outro lado, estavam presos a comandos de voz encriptados, um método ultrapassado, que dependia do tempo de reação humana, da clareza sob pressão e de velhos hábitos de comunicação da Guerra Fria. Num combate aéreo moderno, essa diferença é fatal. Percebendo que estavam a ser encurralados, o piloto líder do MiG tentou uma manobra defensiva clássica. Ele baixou a altitude bruscamente, mergulhando em direção ao Mar Báltico, na esperança de esconder a aeronave na agitação da superfície. Essa tática, usada desde a era da Guerra Fria, funciona confundindo os sistemas de radar com os retornos das ondas e dos respingos do mar. Mas o piloto italiano do F-35 nem sequer ajustou a sua altitude. O seu radar AN/APG-81 conseguia separar caças em movimento rápido de gaivotas em movimento lento apenas pela diferenciação de velocidade. O mergulho do MiG não adiantou nada, exceto desperdiçar combustível. Frustrado, o piloto russo puxou a aeronave para cima novamente, colocando ambos os motores em pós-combustão total. Chamas se estendiam metros atrás do Foxhound enquanto ele subia em direção a 40 mil pés. Nessa altitude, o MiG-31 foi projetado para se destacar rápido demais para os caças mais antigos da OTAN perseguirem. Mas a velocidade não significava nada quando os caçadores eram invisíveis e rastreavam cada assinatura de calor em 200 quilômetros com perfeita clareza. Dentro das cabines dos MiG, a pressão estava a aumentar. Os seus instrumentos mostravam ameaças, mas nenhum contato. Os seus radares detetavam fragmentos de retornos fantasmas criados pelo conjunto Barracuda. O seu combustível estava a diminuir mais rápido do que o esperado, porque cada curva defensiva, mergulho e subida queimavam reservas preciosas. O pior de tudo era que não conseguiam identificar visualmente um único caça da OTAN. Então chegou o momento que mudou tudo. Os Gripens suecos, depois de empurrar os russos para o corredor norte, trocaram de papéis. Os seus sinais de radar brilhantes desapareceram quando desligaram os motores e os finlandeses aproximaram-se mais pelo leste, ainda visíveis, mas deliberadamente distantes. Isso criou uma armadilha psicológica, inimigos visíveis empurrando do perímetro e predadores invisíveis à espera à frente. A essa altura, mais aeronaves da OTAN estavam no ar recebendo a mesma imagem de dados unificada. Mas os MiGs continuavam sem saber o quanto a resposta da coalizão havia crescido. Os russos estavam a ficar sem tempo combustível e opções táticas. Às 09:12, a situação escalou para uma operação aérea multinacional em grande escala. O F-35 italiano, líder ainda completamente invisível para os aviões russos, fez um breve contato por rádio na frequência internacional de guarda. A sua mensagem foi direta, deliberada e inequívoca. Aviões russos, vocês estão no espaço aéreo da OTAN. Virem para leste imediatamente. Era um aviso final emitido não por cortesia, mas por protocolo. E a resposta do piloto do MiG-31 revelou tudo sobre as intenções de Moscovo. Ele respondeu que estavam num voo programado, a frase padrão usada pelos russos para negar qualquer irregularidade enquanto continuavam a provocação. No entanto, os russos não alteraram o rumo. Continuaram a circular como se fossem eles que estavam no controlo, ignorando o facto de que o ambiente tecnológico à sua volta já tinha mudado de forma esmagadora a favor da OTAN. Os seus receptores de ameaças SPO-15 estavam agora a gritar constantemente, sobrecarregados com sinais que não conseguiam interpretar. Os russos sentiam o perigo, mas não conseguiam identificá-lo. E essa incerteza é uma das condições mais letais para qualquer piloto de caça. Os italianos avançaram então para os pontos cegos dos MiGs.
Ao aproximarem-se diretamente por cima, os F-35 posicionaram-se onde o radar do MiG simplesmente não conseguia ver sem uma rotação completa da aeronave. Os russos estavam essencialmente a ser perseguidos por um ângulo que não tinham cobertura de sensores. No combate aéreo moderno, isto é equivalente a ter um soldado inimigo atrás de si enquanto insiste que ele não existe. A partir desse ponto estratégico, os F-35 iniciaram a próxima fase da armadilha manipulação eletromagnética de precisão. Usando o conjunto Barracuda, os italianos injetaram alvos falsos na imagem do radar russo. Num momento, os pilotos dos MiG viram 12 contactos hostis. 5 segundos depois, apenas 4. Depois, nenhum. Depois, 20. Os ecos falsos flutuavam em direções imprevisíveis, simulando aeronaves a diferentes distâncias e velocidades. Era a guerra digital no seu auge, um ataque psicológico concebido para desorientar os pilotos antes que um único tiro fosse disparado. Assim que os russos tentaram se reorientar, os Gripens suecos revelaram sua presença mais uma vez. Eles ativaram seus radares Doppler de pulso com potência total, iluminando os painéis de ameaças dos MiGs, com picos inconfundíveis de alta energia. Os russos agora enfrentavam múltiplos bloqueios de radar de vários ângulos, sabendo que os F-35, aqueles que mais temiam, estavam em algum lugar acima deles, invisíveis e indetectáveis. Os MiGs tentaram manobras evasivas. Começaram a fazer curvas defensivas, mergulhando e subindo em rápida sucessão, tentando se livrar dos bloqueios de radar que nunca dependiam realmente da linha de visão. Mas cada manobra só piorava a situação do combustível. Eles estavam a queimar as reservas a uma taxa muito além do que os seus interceptores de 30 toneladas foram projetados para suportar durante uma longa provocação. A OTAN, por outro lado, tinha entrado em sincronização total. O Link 16 fornecia dados precisos de alvos e posições a todas as cabines aliadas. Italianos, suecos, finlandeses, todos os pilotos tinham uma percepção idêntica do campo de batalha ao segundo. Era um nível de coordenação que a comunicação russa baseada em comandos de voz simplesmente não conseguia igualar. Enquanto os russos dependiam de instruções gritadas e varreduras visuais, a OTAN dependia de uma rede digital que era atualizada 128 vezes por segundo. A pressão sobre os pilotos russos intensificou-se ainda mais quando o F-35 líder iluminou o MiG-31 com o radar por exatamente um segundo. Esse único pulso desencadeou uma cascata de alarmes na cabine do MiG, um aviso de que agora eles eram alvos de um sistema de radar capaz de guiar mísseis viajando a Mach 4. No momento em que o pulso caiu 1 segundo, F-35 repetiu a iluminação de um ângulo totalmente diferente. Para onde quer que os MiGs se virassem, a ameaça os seguia. Para os pilotos russos, era um pesadelo. O seu treino enfatizava a agressividade e o confronto direto, mas aqui eles não podiam ver o inimigo. Não podiam mirá-lo, não podiam ganhar altitude, nem escapar para um nível mais baixo, nem virar para oeste, nem avançar para leste. Cada movimento era imediatamente contrariado por forças que eles não podiam confirmar visualmente. O estresse psicológico atingiu seu ponto de ruptura. E à medida que os MiGs queimavam combustível com cada manobra desesperada, uma questão mais profunda começou a formar-se dentro das suas cabines. Por quanto tempo poderiam continuar fingindo que não estavam encurralados? Quando o relógio passou das 09h30, os céus do Báltico tinham se transformado de um impasse tenso numa resposta total da OTAN. O que os pilotos russos ainda acreditavam ser uma simples interseção estônia já tinha desencadeado uma cascata de alertas nos centros de comando aéreo que se estendiam de Estocolmo a Roma. E enquanto os MiGs continuavam as manobras evasivas queimando combustível a um ritmo insustentável, caças da OTAN de várias nações corriam em direção à zona de combate a uma velocidade extraordinária.
O ponto de viragem ocorreu quando os F-16 polacos decolaram da base aérea de Malbork. Ao contrário dos furtivos F-35 ou dos cautelosos Gripen suecos, os polacos entraram na luta com uma intenção inconfundível. No momento em que se aproximaram da zona de combate, os seus radares APG-68 fixaram-se nos MiGs sem hesitação. A emissão do seu radar não era subtil e não tinha sido concebida para o ser. Era uma mensagem direta transmitida através de energia eletromagnética bruta. Rússia, vocês estão cercados. A 30 mil pés, esse bloqueio repentino foi um golpe duro para os pilotos dos MiGs. Os seus receptores de ameaças, já sobrecarregados por alvos falsos gerados pelo conjunto italiano Barracuda, agora soavam com pulsos de alta energia vindos do oeste. Os russos reagiram instintivamente, afastando-se dos radares poloneses, mas essa manobra os empurrou diretamente para outro perigo iminente. Do sul, os Eurofighter Typhoons alemães surgiram. Os seus motores Eurojet duplos e a capacidade de supercruzeiro permitiram-lhes subir rapidamente acima dos MiGs e tomar a importante posição elevada. O radar Captor-E dos Typhoons, um dos mais avançados da Europa, era totalmente capaz de rastrear até mesmo um pequeno objeto como uma bola de tênis a longas distâncias. Para os MiGs presos abaixo e cercados por todos os lados, isso significava uma coisa: não havia mais onde se esconder. A formação que cercava a aeronave russa agora incluía F-35 italianos acima e atrás, Gripen suecos, ao sul F-18 finlandeses pressionando pelo leste e F-16 polacos se aproximando pelo oeste. Os alemães apertaram a rede pelo sudoeste, criando uma zona de morte em camadas. Todos os vetores de fuga, norte, leste, sul e oeste, foram bloqueados por caças cujas armas se sobrepunham perfeitamente, guiadas por uma imagem de dados unificada através do Link 16. Os russos ainda usavam comandos de voz, tentando desesperadamente coordenar o seu próximo movimento. Mas a mente coletiva da OTAN já antecipava cada decisão antes que ela acontecesse. Computadores suecos forneciam dados de posição aos caças poloneses. Os F-35 italianos transmitiam estimativas de combustível e projeções de altitude aos alemães. Os pilotos finlandeses receberam mapas de orientação de ameaças mostrando exatamente onde cada MiG provavelmente viraria a seguir. Era a guerra moderna em sua forma mais sincronizada, executada com precisão e sem uma única palavra falada em frequências abertas. Nesta fase, os MiGs tentaram uma tática final. A aeronave líder virou para o oeste, apontando o nariz para o Báltico, na esperança de alcançar o espaço aéreo internacional, onde o envolvimento da OTAN seria restrito. Mas os F-35 interceptaram antes que os russos pudessem escapar. Um piloto italiano atingiu o MiG líder com o radar por exatamente 1 segundo, depois desapareceu. Imediatamente depois, o segundo F-35 iluminou-o por baixo. O tom de ameaça na cabine do MiG intensificou-se para um alarme contínuo, um som que os pilotos de caça associam a estar a um botão de distância do lançamento de um míssil. O pânico instalou-se. Os russos começaram a fazer curvas defensivas tão acentuadas que arriscaram causar tensão estrutural nas suas aeronaves. Mas essas manobras apenas agravaram a sua crise de combustível. Eles estavam a operar em potência máxima há quase 20 minutos, realizando subidas íngremes, mergulhos e curvas agressivas. Os seus tanques estavam a atingir níveis de emergência. A OTAN, no entanto, não tinha terminado. Mais aeronaves estavam a caminho. Os F-16 dinamarqueses estavam no ar. Os noruegueses estavam a preparar caças e até os holandeses sinalizaram que estavam prontos para apoiar. Toda a arquitetura de defesa do Báltico se mobilizou em menos de meia hora, tudo porque 3 caças russos decidiram testar as defesas aéreas da OTAN.
Quando os MiGs voltaram para o norte, tentando encontrar qualquer brecha na rede que se fechava, a verdade se tornou óbvia. Até mesmo para eles, estavam presos dentro de uma força multinacional que não podiam ultrapassar nem derrotar. Os seus instrumentos gritavam com avisos de ameaças sobrepostas. Os seus radares mostravam fantasmas e ilusões. Os seus medidores de combustível caíram para números críticos. E as suas opções diminuíram de poucas para nenhuma. Agora, com todas as direções cobertas e todos os sensores a gritar perigo, os russos ficaram com uma única questão, uma que decidiria se esta provocação terminaria em humilhação ou catástrofe. Admitiriam a derrota antes que o combustível acabasse ou a OTAN os forçaria a agir. Às 09h50, a situação tinha evoluído muito além do que Moscovo poderia ter previsto. O que começou como uma provocação de 3 aeronaves desencadeou uma das mobilizações mais rápidas e coordenadas da OTAN na história recente do Báltico. E os pilotos dos MiG-31, que antes acreditavam controlar o ritmo do encontro, agora voavam dentro de uma gaiola eletromagnética, cada vez mais apertada, quase sem combustível e com ainda menos opções. O quadro estratégico mudou drasticamente quando os caças alemães e polacos reforçaram as suas posições. Os F-16 polacos, que já bloqueavam os MiGs a oeste, mantiveram um rastreamento contínuo por radar, a distâncias que não deixavam margem para ambiguidades. A sua intenção era clara: a Rússia não sairia deste espaço aéreo a menos que a OTAN o permitisse. Ao mesmo tempo, os Taifuns alemães estabilizaram-se em alta altitude diretamente acima das aeronaves russas. A partir desse ponto estratégico, os Taifuns mantiveram a vantagem tática definitiva. Qualquer confronto cinético começaria com os alemães a disparar para baixo, enquanto os MiGs seriam forçados a subir através do ar rarefeito e com poucas reservas de combustível. Para os pilotos russos, esse era um cenário de pesadelo. Os seus receptores de ameaças SPO-15 agora exibiam indicadores de bloqueio constante de várias direções. Cada tom, cada alarme, cada ícone intermitente reforçava a mesma mensagem: estavam cercados por forças que não podiam ultrapassar e não podiam ver. A doutrina soviética enfatizava a agressão, mas também presumia visibilidade. E visibilidade era o único luxo que não tinham. Para piorar a situação, mais aeronaves da OTAN convergiam para a área de combate. Os F-16 dinamarqueses relataram ter decolado de Skridstrup. Os caças noruegueses preparavam-se para decolar. Até os canais de comando holandeses sinalizaram que estavam prontos. O sistema de coordenação digital da OTAN extraía dados de radar em tempo real de todos os sensores aliados, desde navios da Marinha do Báltico até estações terrestres na Finlândia, criando uma imagem operacional única, compartilhada de forma integrada entre dezenas de cockpits. Enquanto isso, a Rússia permanecia presa à comunicação analógica. Seus comandos de voz UHF criptografados eram sobrepostos por estresse, alarmes de combustível e tons de ameaça contínuos. Cada segundo que passava aprofundava o desequilíbrio. O MiG líder tentou uma última demonstração de desafio. Ele apontou a sua aeronave diretamente para Tallinn Capital da Estônia, como se preparasse para fazer um sobrevoo simbólico, um ato que teria sido interpretado em toda a Europa como uma escalada significativa. No momento em que o seu nariz se alinhou com a direção da cidade, os centros de comando da OTAN em toda a aliança acionaram novos alertas. Um interceptor russo armado, apontado para 400 mil civis, não era mais uma provocação inofensiva. Para os comandantes em Ramstein e Bruxelas, isso arriscava mudar o engajamento de policiamento aéreo para potenciais condições do artigo 5. Os F-35 responderam instantaneamente. Mas, em vez de bloquear os MiGs de frente, eles iniciaram uma manobra conhecida como pastoreio. Um jato italiano iluminou os russos pela esquerda.
No momento em que os MiGs viraram à direita para escapar, o segundo F-35 os atingiu por baixo. Quando os pilotos russos subiram para se livrar da ameaça inferior, os Gripen suecos reativaram os seus radares a partir do sul, empurrando os MiGs de volta para o espaço aéreo finlandês. Cada manobra conduziu os russos por um caminho previsível diretamente para a zona de abate polaca e alemã que os aguardava. O combustível tornou-se o fator decisivo. Os MiGs estavam a voar com pós-combustão total, executando subidas e mergulhos rápidos durante quase 20 minutos. Os seus medidores estavam a cair para níveis de emergência. Com cerca de 900 kg de combustível, o MiG líder tinha menos de 30 minutos de voo restantes. Kaliningrado ainda estava a mais de 360 km de distância. Se eles se desviassem, fizessem círculos ou tentassem outra manobra agressiva, corriam o risco de ficar sem combustível antes de chegar a casa. Os pilotos dos MiGs sabiam o que isso significava. Um caça sem combustível não planará graciosamente até um aeródromo. Ele se torna um caixão de metal caindo do céu. No entanto, havia outro desafio: a cultura militar russa não tolera admitir a derrota. Solicitar assistência de navegação à OTAN, mesmo em caso de emergência, seria considerado uma humilhação. Mas continuar a fingir que estavam no controle poderia acabar com os seus aviões a afundar-se no Mar Báltico. A pressão finalmente cedeu, quando os F-16 polacos chegaram em formação perfeita, bloqueando os 3 MiGs simultaneamente. O seu aparecimento foi o golpe psicológico final. Os pilotos russos enfrentavam agora a iluminação constante do radar de várias nações, reservas de combustível cada vez mais escassas e a possibilidade de cair no mar antes de chegar a Kaliningrado. Cercado em todas as direções, oprimido pela guerra digital e enfrentando uma perda catastrófica de combustível, o líder russo tinha apenas 2 opções: escalar de forma imprudente ou recuar com a dignidade que pudesse salvar. Às 1000 horas, o ponto de ruptura finalmente chegou. Os pilotos russos não podiam mais negar a realidade que se aproximava. Os seus níveis de combustível estavam a cair tão rapidamente que os alarmes da cabine começaram a alternar entre avisos de baixo nível de combustível e tons de ameaça contínuos de vários radares da OTAN. O que havia começado como uma incursão ousada desmoronou-se num impasse humilhante que os pilotos dos MiGs não podiam vencer nem prolongar. O piloto russo líder, após quase 20 minutos de ser bloqueado, interferido, conduzido e manobrado eletronicamente, quebrou o silêncio de rádio. A sua voz audível na frequência de guarda abandonou toda a retórica, toda a postura e toda a evasão anterior. Ele transmitiu a mensagem que a OTAN estava à espera a regressar à base. Essas 3 palavras sinalizaram a rendição estratégica completa. Instantaneamente, os outros 2 MiG-31 viraram para o oeste rumo a Kaliningrado. Mas a OTAN não tinha terminado. A aliança não tinha intenção de permitir que a Rússia escapasse silenciosamente após violar o espaço aéreo da Estônia e desencadear uma mobilização multinacional. Este era o momento de reforçar a dissuasão e enviar uma mensagem clara: qualquer violação do espaço aéreo da OTAN terminaria com consequências esmagadoras e unânimes. Os Gripen suecos foram os primeiros a agir, entrando em formação de escolta a apenas 500 metros da asa direita dos MiGs, perto o suficiente para capturar cada rebite, cada suporte de armas, cada marca na cauda em alta definição, usando seus pods de mira Rafael Littening. Os suecos gravaram tudo, desde os compartimentos externos até os pods de guerra eletrônica, criando imagens de inteligência que analistas em Bruxelas, Estocolmo e Washington analisariam minuciosamente durante semanas. A mensagem era inequívoca: a OTAN vê tudo, lembra-se de tudo e documenta tudo. Na fronteira polaca, os F-16 assumiram a tarefa de escolta, bloqueando os MiGs continuamente.
Não era suficiente para justificar um confronto, mas era o suficiente para manter os pilotos russos nervosos durante toda a rota de 640 quilômetros até casa. Aquele tom de aviso penetrante acompanhou-os quilômetro após quilômetro, um lembrete psicológico de que tinham entrado no território da OTAN e só sairiam com a permissão da OTAN. Os polacos chamaram-lhe escolta agressiva. A maioria dos pilotos chamou-lhe simplesmente provocação. Os Taifuns alemães mantiveram cobertura elevada, prontos para responder instantaneamente se os russos tentassem qualquer manobra de última hora. Os caças dinamarqueses estabeleceram uma barreira a norte, garantindo que os MiGs não pudessem desviar-se para o espaço aéreo sueco para escapar à pressão. Os caças noruegueses prepararam-se em stand-by. Até os canais de comando holandeses permaneceram abertos, oferecendo apoio se necessário. Foi uma cooperação internacional com a máxima clareza nações a trabalhar como um único organismo para escoltar 3 aeronaves russas exaustas, como crianças indisciplinadas, a caminho do gabinete do diretor. À medida que os MiGs se aproximavam de Kaliningrado, a sua situação tornava-se ainda mais desesperada. Os níveis de combustível estavam criticamente baixos, com a aeronave líder a apresentar aproximadamente 2.000 libras, apenas 30 minutos de autonomia. Quando desceram, voavam mais como aviões comerciais do que como interceptores com os motores reduzidos à marcha lenta apenas para conservar combustível suficiente para chegar à pista. Os F-16 polacos tiveram de utilizar repetidamente os freios aerodinâmicos para evitar ultrapassar os jatos russos em dificuldades. Então, quando a rede de defesa aérea de Kaliningrado detectou a sua aproximação, os Su-27 russos foram acionados para interceptá-los. Mas, em vez de receberem pilotos vitoriosos que regressavam de uma missão ousada, descobriram 3 MiG-31 a regressar a casa sob o olhar atento de metade da OTAN. Os pilotos dos Su-27 só podiam questionar-se por que razão os seus colegas aviadores voavam tão lentamente, por que razão as suas formações estavam desalinhadas e por que razão os seus rostos pareciam tão abalados. Atrás deles, os F-35 italianos finalmente se separaram e viraram para oeste em direção à base. Eles passaram 2 horas no ar, exerceram controle total do encontro e alcançaram domínio total sem precisar disparar um míssil ou mesmo recorrer ao radar ativo até os momentos finais. A operação provou uma verdade inequívoca: o Báltico é território da OTAN. E a Rússia não pode entrar nele, não sem ser detetada, cercada, humilhada e escoltada para fora. Esta não foi apenas uma vitória tática. Foi uma mensagem estratégica transmitida na linguagem mais clara que os militares entendem: capacidade, unidade e resposta esmagadora. A OTAN não se limitou a interceptar aeronaves russas. A OTAN mostrou um futuro em que a agressão é respondida com precisão, onde a unidade supera a bravata e onde a dissuasão é imposta não com palavras, mas com ações coordenadas entre nações. O que a Rússia aprendeu naquela manhã ecoará por anos. Todo esse confronto revelou algo muito maior do que uma única violação do espaço aéreo. Provou que nos céus do Báltico, a OTAN opera como uma força unificada, mais rápida, mais coordenada e tecnologicamente muito superior a qualquer coisa que a Rússia possa colocar em campo. Mostrou como um punhado de pilotos, ligados através de uma rede digital integrada, pode superar toda uma frota russa que depende de doutrina desatualizada e comunicação da Guerra Fria. Acima de tudo, demonstrou que a dissuasão da OTAN não é teórica. É real, é imediata e, quando testada, responde com precisão esmagadora. Momentos como este são importantes. Eles lembram-nos como é frágil o equilíbrio entre a paz e a escalada, e como uma simples provocação pode facilmente desencadear uma crise, se não for tratada com disciplina e força unificada. O que aconteceu sobre a Estônia não foi apenas uma interseção,
Foi uma mensagem, um aviso, uma demonstração do que acontece quando a agressão encontra a preparação. Mas o que acha que este incidente significa para o futuro das relações entre a OTAN e a Rússia? Este tipo de confronto torna a Europa mais segura ou aproxima ambas as partes de erros de cálculo perigosos. Partilhe as suas ideias abaixo. A sua perspectiva ajuda a impulsionar estas discussões e traz mais vozes para conversas que realmente importam. Se achou esta análise informativa perspicaz ou reveladora, não se esqueça de gostar, subscrever e ativar as notificações para nunca perder uma atualização sobre estes desenvolvimentos internacionais em rápida evolução. Há mais histórias críticas pela frente, mais eventos que moldam a segurança global. Por isso, fique conosco enquanto continuamos a trazer-lhe a análise mais detalhada, clara e oportuna disponível. Obrigado por assistir. Mantenha-se informado, mantenha-se atento e mantenha-se preparado para a próxima história que moldará o nosso mundo hoje.